Muito bem, gente. Hoje nós vamos explicar o funcionamento e modo de instalação dos controles remotos RIMA, controles remotos de radiofrequência. Este aqui em cima é um modelo do controle remoto. Podemos observar que todos os fios possuem identificação, como os dois fios da rede elétrica, fio da lâmpada, fio da reversão do motor e antena. Inicialmente, nós vamos começar a instalar o controle remoto em um ventilador de teto, sem antes estar colocado no telhado, lá na laje. Muito bem. Todos os ventiladores de teto, eles possuem aí 5 fios, ventiladores de teto, que tem ali a função também lâmpada. Então podemos aqui identificar aqui 3 fios, que são os 3 fios que saem lá do motor do ventilador, e 2 fios que são os fios da lâmpada. Em alguns casos, os fios das lâmpadas são cinzas, como esse daqui, por exemplo. Em outros casos, podem ser de diversas cores, amarelo, vermelho, verde. Isso daí vai de acordo com o fabricante. Da mesma forma, os fios de ligação do motor. Aqui temos 2 fios brancos, que são os fios que correspondem à reversão do motor, e um fio vermelho, que corresponde aí à energização do motor, que é o fio que tem que ser ligado diretamente à rede elétrica. Muito bem, para iniciarmos aí a nossa instalação, nós temos então que primeiramente identificar os fios. Fios do controle remoto, os 2 fios brancos do controle remoto, reversão do motor. São os 2 fios brancos que eu tenho que ligar junto com os 2 fios brancos que tem lá no motor, no ventilador. Em alguns casos, este fio branco pode ser de outra cor, também pode ser preto, também pode ser amarelo, como eu falei, depende aí do fabricante. Mas vamos ligar aí os 2 fios brancos de reversão do motor junto com os fios brancos do ventilador, para eu poder fazer aqui, iniciar a minha instalação. Então estou emendando os fios aqui, né? E depois de eu emendar os fios, eu preciso ligar junto a esses 2 fios de reversão o capacitor, que é um componente necessário para poder fazer a partida do motor. Tem pessoas que acham que o controle remoto substitui o capacitor, mas isso não é um fato. Toda vez que eu tiver que instalar o controle remoto junto ao ventilador, eu preciso do capacitor. E se eu não tiver o controle remoto, eu também preciso do capacitor do mesmo jeito. É uma peça necessária para poder fazer o meu motor partir. Então, muito bem, vou estar ligando aqui o capacitor também junto com os fios de reversão do motor, para eu poder então deixar esta parte aqui finalizada. Muito bem, feito isso, a minha instalação da reversão e capacitor está instalada. Então agora eu pego a minha fita isolante e isolo, para que eu não tenha mais que me preocupar com esses fios. Estou isolando aqui um deles, né? Agora já vou isolar o próximo para finalizar esta parte. Feito isso, a minha instalação da reversão do motor está completa. Agora me sobrou aqui um fio azul do controle remoto, que é o fio que corresponde à instalação da lâmpada, e os 2 fios preto e vermelho que correspondem aí à energização do meu controle remoto. Vamos então começar pelo fio azul, que é o fio lâmpada. O fio azul, que é o fio lâmpada, eu tenho que ligar em qualquer um dos fios que sai do soquete de lâmpada do meu ventilador. Não importa qual fio, tanto faz. O que importa é que eu tenho que ligar o fio azul em um deles e mais nada. Então eu peguei um dos fios cinzas aqui que corresponde à lâmpada e vou fazer aqui a emenda e depois vou isolar. Feito a isolação com a fita isolante, também não tenho mais que me preocupar com esse fio, porque esse fio aqui já vai estar ligado
de acordo com o manual de instalação que vem junto do controle remoto. Qualquer outras dúvidas que vocês tiverem também podem consultar o manual de instalação que acompanha aí o controle remoto. Muito bem, feito aí a instalação do fio azul, que é a lâmpada, eu vou partir para o segundo fio da lâmpada, que afinal de contas eu preciso também energizar esse fio. Para eu energizar esse fio, assim como diz também no manual de instalação, eu preciso ligá-lo junto com o fio vermelho, que é o fio também que se chama aí rede elétrica, que está aí identificado através da etiqueta. Lembrem-se, junto com o fio vermelho. Se eu ligar junto com o fio preto, não vai acontecer nada. O meu controle remoto não vai funcionar. Pode fazer o que quiser, que o controle remoto não funciona. Tem muita gente que às vezes confunde aí acaba ligando junto com o fio preto. Na hora de energizar o produto, não funciona, o pessoal acaba desinstalando, dizendo que não funciona. Mas não é isso, é porque aconteceu ali uma ligação errada. Muito bem, junto ao fio vermelho, estou ligando aí o meu segundo fio da lâmpada. Estou emendando. Porém, desta vez, eu estou ligando junto aqui, mas eu não vou isolar o fio. Por que eu não vou isolar? Porque ainda eu não terminei a ligação elétrica deste fio. Seguindo mais uma vez o manual de instalação, eu preciso então, por último agora, fazer a ligação elétrica do fio vermelho, nesse caso, desse ventilador, que é o fio que energiza este motor. E esse fio eu preciso também ligar junto ao fio vermelho, que por sua vez depois vai ser instalado lá na rede elétrica. Muito bem, estou instalando aqui, estou conectando o fio aqui na emenda. E desta vez eu finalizei em partes aí a ligação do meu controle remoto. Observem que desta vez sobrou aqui o fio preto do controle remoto e o fio vermelho do controle remoto, que está ligado junto com o fio cinza da lâmpada e o outro fio vermelho do ventilador. Esses dois fios agora, do jeito que está ligado aqui, eu preciso ligá-lo lá no meu teto, para fazer ali, não é, as ligações aí que eu preciso. Muito bem, então agora nesse momento nós vamos fazer a instalação do controle remoto junto ao ventilador no lugar de origem. Vamos conectar aqui o ventilador. Terminando de fixar o ventilador aqui, eu vou terminar a minha instalação, fazendo aqui as ligações elétricas do fio preto e do fio vermelho. Deixa eu pegar a fita isolante para término de isolação. Muito bem, então vamos iniciar aqui a instalação final do controle remoto. Vamos ligar o fio preto na rede elétrica. Eis aqui os dois fios da rede elétrica. Uma observação importante, o controle remoto ele é bivolt automático, tá? Ele pode ser ligado tanto em 127 quanto em 220, não precisa fazer alteração nenhuma no circuito. E também, tanto faz o fio preto quanto o fio vermelho, eu posso ligar em qualquer um desses fios, não tem uma regra específica. Se for 220 ou se for 127, não importa a fase e o neutro, ele vai funcionar da mesma forma. A única observação é para a gente sempre observar que o fio vermelho do controle tem que estar ligado sempre junto em comum com o fio do ventilador e o outro fio da lâmpada. Muito bem, vou energizar aqui o meu fio preto e vou isolar, porque depois disso eu já finalizei aí a ligação deste fio. Uma coisa muito importante, gente, toda vez que se for fazer uma instalação de qualquer equipamento eletrônico, procurar sempre desligar a energia elétrica para que não ocorra riscos de choque elétrico, tá? E por último aí o fio vermelho, não é? Que é o comum, ligado também ao outro fio da rede elétrica. Estou isolando, estou emendando e agora por fim vou isolar.
Muito bem, terminei a minha instalação do controle remoto. Uma grande observação é que existe ainda mais um único fio, que é o fio antena, que tem a identificação, não é? Escrito antena. Esse fio antena, ele é um fio que não precisa ser feito nenhuma ligação elétrica. Esse fio aí é o fio que vai receber na realidade o sinal de RF para poder fazer com que o controle funcione corretamente. Ele é um fio que também não importa se ele ficar colocado dentro da canopla do ventilador ou se ele ficar aí um pouquinho para fora, exposto. Não há problema nenhum. Agora eu estou arrumando aqui a fiação do meu controle para ficar o máximo escondida possível, para que eu possa dar um bom acabamento. Deixei um pedacinho aqui do meu fio da antena para fora, mas se eu quisesse guardá-lo lá dentro também não teria problema nenhum. E vamos então agora, por último, colocar uma lâmpada no soquete para começarmos aí os nossos testes. Essa lâmpada, ela pode ser tanto incandescente como lâmpada compacta, vai funcionar da mesma forma. Observando que esse controle remoto ele possui uma potência máxima de carga de até no máximo 250 watts. Tá? Se passar disso, ele pode conflitar com a carga e não funcionar, parar de funcionar ou até mesmo queimar. Muito bem. Feito isso agora, nós temos que mostrar para vocês aí o funcionamento do transmissor do controle remoto. Este é o transmissor de controle remoto RF da Rima. Todos eles vêm codificados para o receptor, que é o que nós terminamos de instalar agora. Ou seja, cada receptor tem o seu próprio transmissor. Eu não consigo controlar com esse transmissor vários receptores ao mesmo tempo. Cada um tem o seu. Muito bem, aqui no controle remoto temos aqui todas as funções que esse produto possui. Como por exemplo, lâmpada, que é o botão que faz a lâmpada acender, ou seja, ligar. Esse botão de baixo é o botão que desliga a lâmpada. Esse outro botão é o botão que liga o ventilador e conforme eu vou dando os toques, eu vou aumentando a velocidade em mínima, média e velocidade máxima. O botão ao lado é o botão que eu diminuo a velocidade e ao mesmo tempo é o botão que eu desligo o ventilador. Aqui embaixo eu tenho o botão reversão do motor, que se o motor estiver, por exemplo, girando para baixo, eu dou um toque nesse botão, o motor desliga durante aí 10 segundos aproximadamente, para diminuir um pouco a velocidade e automaticamente reverte a rotação para o outro lado, no caso para cima a princípio. E o último botão aqui é o botão de desliga geral. Se eu estiver num ambiente onde a lâmpada do ventilador e o ventilador estiver ligado simultaneamente e eu quiser ir embora, desligar tudo, basta um único toque neste botão que tudo vai se desligar. Observando que esse controle remoto, esse transmissor, ele possui atrás dele um parafuso, que é onde eu preciso soltar esse parafuso para eu poder fazer a colocação da bateria. É onde esse produto ele vem com uma bateria de 12 volts, do tipo A23. Nesse caso, existe uma trava também aqui de segurança para poder fazer com que o controle não abra. E aqui eu tenho a minha placa do transmissor, que é uma placa que ela vem solta na realidade, e a bateria do tipo A23, bateria de 12 volts comum para qualquer tipo de controle remoto. Observando que na placa do meu transmissor existe um desenho identificando quais são os polos da bateria, positivo e negativo. Isso tem que coincidir com os polos positivo e negativo da bateria. Se eu inverter, logicamente isso não vai funcionar. Então eu insiro a minha bateriazinha e depois disso eu coloco a tampa de volta para fechar o meu transmissor do controle remoto. Muito bem, feito isso, coloco novamente aqui o meu parafuso.
para começar aí então os testes com o funcionamento do meu transmissor. Muito bem, depois disso eu vou ligar a energia elétrica. Quando eu ligo a energia elétrica, costumamos aí esperar aproximadamente aí uns 10 ou 20 segundos apenas para o circuito receptor entrar em regime constante, né, o que a gente chama de stand-by, para depois então começar a reconhecer aí as funções do controle remoto. Então vamos mostrar para vocês agora aí o funcionamento. Apertando o botão lâmpada, a lâmpada se acende do controle remoto, não é? Apertando o botão para desligar a lâmpada desliga. E eu então agora vou testar as funções ventilador. Vou apertar o botão para ligar o ventilador. Apertei o botão e ele está girando em uma velocidade mínima. Mais uma vez que eu aperto o botão, ele começa a aumentar a velocidade para a velocidade média. E mais uma vez, apertando o botão, eu aperto e ele vai para a velocidade máxima. Onde aí nesse caso ele está indo para a velocidade máxima. Para eu diminuir a velocidade, basta eu apertar o segundo botão ao lado, que aí eu consigo fazer aí a velocidade diminuir, conforme mostrado anteriormente. Se eu quiser fazer a reversão do motor, aperto o botão reversão, o motor desliga. Vocês podem observar aí que o motor está perdendo velocidade na realidade, mas isso já era o previsto. Daqui dentro de alguns segundos ele vai reverter automaticamente a sua rotação. Olha aí, começou aí a reversão automática do ventilador, exatamente na mesma velocidade em que estava. Se estava na velocidade máxima, eu quero reverter, ele reverte e volta na velocidade máxima. E assim para qualquer outra velocidade. Observem agora uma simulação também com a lâmpada acesa. E apertando uma vez aí o botão, eu desligo 100% aí o meu controle remoto, para desligar geral. Muito bem, galera, essa foi a instalação do controle remoto de radiofrequência da Rima. Obrigado aí pela atenção.